algumas vezes aqui eu vou repetir essa frase. Ninguém nasce por acaso. Ninguém nasceu aqui de acidente. Eu não sei o que foi que disseram para você. Não sei se eu já contei a minha história aqui, mas eu sou uma filha muito desejada. Eu sou uma filha amada do Pai? Sou. Mas eu sou uma filha muito desejada. Os meus tios, minha mãe nunca me contou essa história, mas os meus tios contam que minha mãe demorou muito para ficar grávida de mim. Quando eu nasci, meu pai invadiu o hospital, porque eu não deixava ele ficar com a filhinha dele. A filhinha dele ficou desse tamanho todo. Mas eu sei que eu fui muito querida, muito desejada. Mas talvez essa não tenha sido a sua história. Mas se ela não foi a sua história, não é a história que Deus desenhou para você. É a história dessa terra aqui. Porque se você nasceu e você está vivo até hoje, se você passou pelos percalços da vida e você hoje tem fôlego de vida, é porque tem propósitos na tua vida. A tua vida não se encerrou, tem algo para você fazer. Então essa série, ela falou sobre isso. Ela falou de situações específicas aonde os propósitos de Deus surgem sobre as nossas vidas. E nós precisamos pensar nesse foco. Por que eu nasci? Por que motivo eu ainda estou aqui? Irmãos, tantas pessoas passaram por nós. Quantas pessoas foram ceifadas? Eu sempre repito isso. E essa semana, uma pessoa, estava conversando com uma pessoa no trabalho. Ele já tem um pouco mais de idade, ele já está com quase 70 anos. E uma pessoa depressiva, uma pessoa que só sabe reclamar da vida, que de tempo em tempo fala que vai tirar a vida. E dessa última vez, por acaso falou perto de mim, porque eu ouço dizer que ele disse essas coisas. E aí eu tive uma conversa muito séria com ele, porque eu não sou igual a pastora Geli. Eu falo mais que a pastora Geli fala com carinho, eu não falei com esse carinho todo. Mas eu cheguei perto dele e falei com ele: você tem noção de que a maior dádiva que você tem é a vida? Que tem pessoas que não conseguiram chegar à tua idade para contar uma história. O meu pai foi um. Meu pai morreu com 54 anos. O meu pai não teve a chance que você está tendo de contar uma história. A história dele encerrou com 54 anos. Então, se você hoje está aqui, algum motivo tem para você estar aqui. Algum propósito Deus tem sobre a tua vida. E eu percebi que rolou uma lagriminha assim quando eu falei: Espírito Santo ministrou. É assim que é bom, quando o Espírito Santo ministra. Então a gente precisa entender isso, porque a gente reclama tanto. Eu não estou na posição que eu quero, eu não tenho o que eu quero. Mas você precisa estar dentro do propósito. E quando nós estamos dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, a nossa vida é mais leve. Então a mensagem desta noite é o poder de uma vida com propósitos. É você criar hábitos, é você mudar hábitos, é você se envolver com o que tem no céu para a terra. É você trazer os propósitos para a tua vida. É você corrigir a rota. É você entender que se até hoje eu não cumpri a vontade de Deus sobre a minha vida, ou se eu estou cumprindo mais ou menos, a hora de mudar é agora. Nós chegamos na última mensagem, não dá mais tempo. Tem que mudar agora. O texto que nós vamos ler está em Provérbios 19, 21. Um dos textos. E ele diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quais são os planos que há no seu coração? Irmãos, eu tenho muitos planos. Eu desejo coisas, eu desejo situações. Mas nenhuma dessas coisas é tão importante na minha vida como cumprir o propósito para o qual o Senhor me chamou. Ou cumprir os propósitos para o qual o Senhor me chamou. E a gente precisa entender isso. A nossa vida está sendo desperdiçada com coisas que não são importantes. O que é mais importante na tua vida? O que você não abre mão de fazer de maneira alguma? Será que essa coisa que é muito importante na tua vida não está te afastando do propósito de Deus? Porque se ela não estiver alinhada àquilo que Deus tem para a tua vida não flui, a tua vida não prospera, você não é feliz, você está sempre com peso, a coisa está pesada, a coisa está difícil, porque você está fora do propósito. A nossa vida precisa estar alinhada com o céu, para aquilo que você foi chamado para fazer. Tudo que você está fazendo, tudo que nós estamos fazendo é importante.
tua vida. Só pensa, você não conta nada. Depois chega em casa, pensa de novo. Coloca isso diante de Deus. Será que dentre essas coisas importantes da tua vida, o propósito de cumprir o propósito de Deus é o principal? É o essencial sobre a tua vida? Porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração cria planos. Mas o que é importante, que tem que prevalecer, é o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. A prioridade, irmãos, é ter relacionamento com Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente entende o caminho que a gente tem que percorrer. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente entende que nós mudamos de fase. A gente entende que aquele processo está terminando, que aquele processo está iniciando. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente consegue passar pelo processo. A gente lembra da história de José. José teve vários processos, até chegar aonde Deus tinha um propósito para a vida dele. E entenda algo: quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está cumprindo o propósito de Deus, você abençoa outras pessoas. Porque o nosso fruto alimenta o outro. O que aconteceu com José era isso. Quando ele chegou lá no alto, ele chegou lá para abençoar pessoas. Foi para isso que ele chegou lá. Ele não chegou lá só para ganhar um título, não. A vida dele melhorou. Mas ele chegou lá para abençoar pessoas. Mas dentro desse processo, ele não reclamou. Ele confiou em Deus. Ele confiou no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a gente precisa confiar no Deus que nós servimos. No Deus que nós dizemos que é onipotente, onisciente e onipresente. Nós precisamos confiar no processo. E pedir ao Pai que nos dê sabedoria para entender quais são os planos dele sobre a minha vida. Às vezes, irmãos, nós estamos com uma sobrecarga muito grande. E nós já temos naturalmente. Nós temos sobrecarga de uma família que às vezes não está na presença do Senhor. Nós temos sobrecarga do trabalho. Nós temos sobrecarga de estudo. Nós temos muitas sobrecargas. Mas, quando a gente está sobrecarregado não, mas cansado, porque você está cumprindo a vontade de Deus, é diferente. Porque o Senhor é o nosso descanso. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas dia de semana, né, mestre? Você chega na igreja arrastando, você nem levanta o pé para não cansar. Você chega na igreja assim. Aí você senta, meio desanimado. Quinta-feira, amanhã é sexta, eu tenho que trabalhar. E aí começa o louvor. E aquela ministração espiritual começa a mexer com você. Aí daqui a pouco o povo está batendo palma, o povo está glorificando. Quando o culto acaba, você pensa, cadê meu cansaço? Foi embora. Porque Jesus é o nosso descanso. Quando nós estamos na casa de Deus, o ambiente espiritual, ele muda as nossas vidas. Porque aqui nós estamos dentro do propósito de Deus sobre as nossas vidas. Então não tem cansaço. O cansaço físico está ali, mas quando o espiritual movimenta, a coisa muda. E às vezes a gente não vem porque está cansado. É verdade. E você não vai ter esse mover do Espírito na tua casa. Porque o compromisso com Deus foi marcado aqui na quinta-feira à noite. E aí a gente perde a chance de ser ministrado. Claro, irmãos, que cada um tem as suas questões, mas eu estou dizendo de algo que eu vivo uma vida inteira. De chegar durante a semana na igreja cansada, ser ministrada por Deus, receber o renovo e falar, amanhã eu começo de novo. E assim eu sigo. Então, quando a gente está diante de Deus, a palavra de Deus em Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que acontece no culto. A gente chega cansado, a gente chega desanimado, a gente entrega para Ele, porque nós temos para entregar para Jesus é isso. A gente entrega o Senhor para aqui. E o Senhor nos alivia, e o Senhor nos renova, porque é a promessa de Deus para as nossas vidas. Irmãos, Mateus 6,33 também diz: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu amo esse texto. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente crê, quando a gente entende, quando a gente está dentro do propósito de Deus para a nossa vida, quando o reino de Deus é prioridade na nossa vida, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, o Senhor cuida das nossas necessidades. Quando nós cuidamos dos assuntos do Pai,
o Pai cuida dos nossos assuntos. Deus sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos, não necessariamente o que nós pedimos, mas o que nós precisamos com certeza. Passa para mim aí. O poder de uma vida com propósito é entender que temos que viver para os propósitos de Deus. Pode seguir. Rick Warren é o autor desse livro que nós estamos trabalhando a sério. E ele diz algo muito sério. O pior da vida não é a morte. Porque se você morre em Cristo, você está curtindo a vida na eternidade. Mas sim uma vida sem propósitos. Esse exemplo que eu dei para os irmãos aqui dessa pessoa é uma pessoa que não tem prazer em viver. É uma pessoa que reclama o dia inteiro. O dia para essa pessoa é um dia arrastado. Irmãos, fique no ambiente. Eu sou professora. Só quem é professora e frequenta a sala de professores sabe que ambiente é aquele. Pensa no povo que reclama. Eu, por um tempo, eu não frequento mais a sala de professores. Porque eu entrava lá no recreio para tomar um cafezinho, descontrair com os colegas, e eu saía de lá pesada. Porque é tanta reclamação, e reclama do governo, reclama do sistema, e reclama do dinheiro, de coisas que eu não tenho o que fazer, que eu tenho que colocar diante de Deus e pedir que Deus aja nessa situação. E aí é tanta reclamação que você vai arrastando. Então, um ambiente que tem muita reclamação, que as pessoas não têm propósitos, esse ambiente te adoece. Saia desse ambiente. Fique no ambiente onde flua amor, onde flua a paz de Cristo, onde flua a palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, eu tenho constantemente de começar a conversar com alguém, a pessoa entra no assunto Bíblia, e o assunto não acaba. E você olha, eu tenho que ir embora, eu tenho compromisso, porque quando é a palavra de Deus, ela flui. Agora, quando a gente está numa conversa que está fora da vontade de Deus, aquilo é pesado, aquilo nos faz mal e muitas vezes nos oprime. E a gente leva isso para dentro da nossa casa. Não viva uma vida sem propósitos. Irmãos, além do Espírito Santo, que é o melhor conselheiro que você tem pastores nessa igreja. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que fazer, eu não sei como servir. Pergunte. Seja discipulado, se permita ser discipulado. Mas entenda o que Deus tem para a tua vida. Esse todo mundo conhece, passa para mim. Albert Einstein. Ele diz o seguinte: se quiser ter uma vida plena, prenda a um propósito, não a pessoas nem as coisas. Irmãos, pessoas passam. E às vezes não morre não, só passa. Às vezes aquele processo, aquele tempo que tinha com você não tem mais. Mudou. E coisas passam muito mais. Nós não levamos nada dessa vida. O que nós levamos dessa vida foi aquilo que nós fizemos para o reino, que é o nosso galardão na eternidade. É só isso que nós levamos dessa vida. Nós não levamos nem aqueles que são nossos queridos, que são nossos amados. A gente só leva o galardão de ter trabalhado no reino de Deus. A gente só leva as experiências que nós tivemos porque estávamos dentro dos propósitos de Deus. Tudo fica nessa vida. Por causa disso nós não vamos buscar, nós não vamos correr atrás, claro que vamos. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos comer o melhor dessa terra, porque o Senhor é conosco. Mas isso não pode ser a nossa prioridade. Irmãos, algo que eu aprendi quando eu era adolescente: se o teu trabalho, se o tempo que você tem gasto com outras coisas te atrapalha a servir a Deus, repense se você está fazendo a coisa certa. Porque a nossa prioridade é o Senhor. E às vezes aquele momento que você está tirando um extra está te afastando de Deus, porque você está deixando de estar na casa de Deus. Não mandando ninguém largar emprego, pelo amor de Deus, mas organize a sua vida, se programe. Às vezes dá para você priorizar, e você diz assim: o Senhor entende, o Senhor entende. Só que você está deixando de ser ministrado, está deixando de ser abençoado. Como que vai a sua vida? Hoje é para a gente pensar, para raciocinar. Eu também estou pensando. Como que andam os seus planos, sonhos, propósitos de vida? O que você pensa para fazer até o final de 2020?
Nossa, quando eu chegar em dezembro de 2025, eu vou ter feito isso, eu conquistei isso, eu cheguei até este lugar. Será que esses teus planos, esses teus sonhos, o reino de Deus está neles? Será que você pensa, nossa, como eu vou abençoar a minha igreja? Eu estava conversando com o pastor Fábio outro dia sobre a vida de um jovem. E esse jovem disse para mim assim: eu vou ser muito rico. E quando eu for muito rico, eu vou chegar na igreja e eu vou falar assim: olha, pode trocar esse som todo que eu vou roubar. E eu comentei isso com o pastor Fábio. Falei: olha, ele vai ser muito rico. Porque, amém, continua. Porque o propósito do coração dele é servir ao reino, é devolver para o reino aquilo que Deus está dando para ele. Ele não está preocupado em ser muito rico para ter um carro zero. Ele não está muito preocupado em ser muito rico para fazer viagens para fora do país, para ter uma casa na praia. Talvez tenha, ser muito rico, Deus abençoa. Mas a fala dele me chamou muita atenção. Eu quero ser muito rico para poder ajudar no reino, para poder contribuir para o reino. Irmãos, qual é o desejo do nosso coração? Quais são os meus planos? Não, se eu tiver um aumento, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Não, se eu tiver um aumento, eu vou dar uma oferta. Eu vou ajudar alguém que está passando necessidade. Eu estou trabalhando menos, eu vou, em nome de Jesus, eu vou aposentar no que vem. Vou poder me dedicar mais ao reino. Vou poder estar mais presente em muitas coisas que às vezes eu não consigo. Esses são os meus planos, de trabalhar mais, de ensinar mais. Eu não vou encostar, eu só vou mudar a minha trajetória, porque Deus vai me abençoar de eu ter mais tempo. Então, quais são os teus planos? Pense nisso. E Deus, Jesus deixa 2 grandes mandamentos para nós, que está diretamente ligado a uma vida com propósitos. Pode passar aí. O primeiro grande mandamento de Jesus, Marcos 12:30, ele diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Alma, corpo e mente. Alma, coração e mente. E com todas as forças. Os irmãos lembram que eu falei semana passada de Caleb? Pois é. Caleb fez com todas as forças dele. E segundo mais importante é: ame aos outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esse. A gente vê 2 propósitos aqui, que é o propósito de adoração e de serviço. Você não pode amar a Deus sem servir. E você não serve se você não ama a Deus. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Algo que eu falei com os irmãos sobre o trabalho para o reino, sobre servir para o reino: faça com amor. Tudo aquilo que nós fazemos por lei, por regra, por mandamento, nos pesa, nos faz mal, nos cansa. Mas quando nós amamos aquilo que nós estamos fazendo, nós temos prazer. O cansaço não nos derruba, o cansaço não nos impede de cumprir a vontade de Deus, porque nós amamos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Então a gente precisa entender esse chamado, cumprir esse chamado para a gente ter paz. Então esse é o primeiro grande mandamento: amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós servimos. Quando nós amamos a Deus, nós temos prazer em participar do reino dele. Nós temos prazer em fazer a vontade dele. E aí nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos, irmãos, não é fácil. Mas também não é fácil para o próximo amar você. Porque a gente acha que é difícil eu amar o próximo, mas o próximo também tem que te amar. E será que é fácil para o próximo te amar? Não sei. Mas faça a sua parte. Olhe para aquela pessoa e veja nele uma criatura de Deus. Alguém que na hora que tomar uma decisão se torna um filho de Deus. Comece a olhar as pessoas com outros olhos. Nossa, está perdido, está afastado, mas Deus tem um plano para a vida dele. Deus tem um plano para mim. Deus me resgatou, por que não pode resgatar ele? Ore por essa pessoa, busque a Deus, pague um preço a Deus por essa pessoa. E nós precisamos amar o próximo, porque isso é um mandamento de Deus.
O outro grande mandamento é a grande comissão de Jesus. E o texto em Mateus 28 diz o seguinte: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o benefício de nós estarmos dentro do propósito de Deus. O Senhor está conosco todos os dias até o final dos tempos. Sirva o outro com aquilo que o Senhor te serviu, com aquilo que o outro te serviu. Leve a palavra de Deus por onde você estiver. Não perca a oportunidade. Talvez você não tenha a habilidade de um missionário. Talvez você não consiga chegar e abordar a pessoa do nada. Mas se ela chega até você, pedindo um conselho, contando um problema, a hora é essa de você falar do Senhor. A hora é essa de você falar do que Jesus pode fazer na vida dessa pessoa. As oportunidades chegam até nós, irmãos. E nós pensamos, eu não sou missionário. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que todos nós devemos fazer isso. Todos nós somos chamados por essa grande comissão. E aí o pastor Carlinhos Paz, ele disse uma frase que eu achei muito interessante, eu anotei aqui. Ele disse o seguinte: o grande mandamento com a grande comissão gera um grande cristão. Então, quando nós cumprimos a vontade de Deus, o grande mandamento, ele fala de adoração, ele fala de serviço. E a grande comissão, ela fala de comunhão, discipulado e missões. Irmãos, não tem outra maneira de nós fazermos isso se nós não estivermos congregando, se nós não estivermos no corpo, porque há necessidade de nós congregarmos. Nós sempre falamos isso: eu sou o templo do Espírito, mas eu não sou igreja. Eu faço parte de uma igreja. E é nesta igreja que eu faço parte, aonde vai ter a adoração, aonde vai ter o serviço, aonde vai ter a comunhão, aonde vai ter o discipulado e aonde vai ter as missões. Porque a pastora Carla pregou sobre isso. Missão não é ir só para a Coreia, não é ir só para a África. Isso também é missão. Mas a gente se preocupar com esse ambiente geográfico aqui também é uma missão. Você se preocupar com o ambiente onde você trabalha, as pessoas que não estão na presença de Deus, também é uma missão. Você se preocupar com a sua família, também é uma missão. E isso é para todos. Todos nós temos esse compromisso. Pode passar. O primeiro e maior propósito da vida é o amor. Amor é fruto do Espírito. Ele é o maior de todos. O amor a Deus é uma adoração. Ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente e com todas as suas forças. Irmãos, eu já falei sobre isso. Adoração é maior do que louvor. Adoração é maior do que glorificação. Adoração é você entregar tudo. Nós cantamos isso, né? Eu te entrego tudo que há em mim. Como é que nós temos entregue isso para Deus? Isso é adoração. Isso é ter uma vida de adoração, porque adorar na igreja é maravilhoso. Eu amo louvor. Mas a nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Passa para o próximo, né? O amor à família de Deus, o amor à igreja, é a comunhão. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos com o batismo aqui às portas. É um momento de festa para a igreja. É um momento de alegria para a igreja. Ah, mas eu já batizei. Exatamente por isso que você vai festejar o batismo do irmão. Porque a palavra de Deus diz que quando o pecador se arrepende, a festa é no céu. É um dia de grande festa. São pessoas que estão dizendo à sociedade: eu recebo Jesus na minha vida como o único, suficiente Salvador. Isso é motivo da igreja celebrar, da igreja glorificar a Deus. Porque nós somos uma família para pertencer. Não é isso que nós dizemos? Então, se nós somos uma família para pertencer, os irmãos vão passar pelo batismo, é uma festa para nós. E isso também é um dos mandamentos, que nós estejamos batizando. Os irmãos que vão batizar tiveram vários estudos sobre batismo,
mas a gente vê as várias maneiras como isso acontece, como a Bíblia relata sobre isso e a importância desse momento aqui, nesse mundo físico, porque é um momento de festa, mas principalmente no mundo espiritual. Algo acontece no mundo espiritual quando o pecador se arrepende. Festa no céu. Glorificação a Deus por essa vida que tomou a decisão de servir a Deus. Efésios 2,19 diz assim: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando nós tomamos essa decisão, nós fazemos parte deste corpo. Nós fazemos parte dos membros da família de Deus. Se eu amo a Deus, é adoração. Quando eu amo a igreja de Deus, é como está dentro daquilo que Deus tem falado para nós. Nós só temos um Pai no céu, mas nós temos uma família na terra. E nós devemos amar, cuidar, preservar, servir a essa família. O que a igreja é para você? Eu sei o que a igreja é para mim. Eu sei o que fazer parte desse evangelho faz na minha vida. E o que você é para a igreja? São coisas que nós precisamos pensar, irmãos. A igreja está me servindo. Será que eu estou servindo aqui na igreja? O que nós temos aqui na Nazaré? Nós temos tantas coisas aqui. Nós temos tantos departamentos. Nós temos cultos. Nós temos reuniões. Agora nós estamos com 30 semanas. Depois vai ser aberto para a igreja. Quanta coisa nós temos nesse espaço para cuidar de nós, para ministrar em nós. E o que nós estamos fazendo pela igreja? Qual o propósito que Deus te chamou para você servir na igreja? Passa por 3 aqui. O amor à palavra de Deus, que é o discipulado, ensinando-os a obedecer a tudo que tem ordenado a vocês. Seja discipulado e discipule. Isso é um processo contínuo nas nossas vidas. Nós precisamos de pessoas que nos discipulem. Nós precisamos de pessoas que tenham liberdade de dizer para nós: ó, não é por aí não. Esse caminho que você está tomando não vai ser bom para você. Mas nós também podemos discipular, porque nós temos experiências, nós temos uma vivência que talvez quem está chegando agora não tem. Então discipule e seja discipulado. Você não pode amar a Deus se não amar a palavra de Deus. 1 João 2,5 diz: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. 4. O amor ao próximo, que é o serviço. Semana passada nós falamos bastante sobre serviço. Ame os outros como você ama a você mesmo. Pense sobre isso. É uma coisinha fácil da gente pensar. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Porque a gente tem hábito de dizer assim: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Não sabe, irmãos. Você pode ter vivido a mesma coisa que o outro viveu, mas em você isso vem de uma forma, no outro vem de outra forma. Mas a gente pode se preservar para não ferir o outro, para não machucar o outro, porque aquele outro é filho de Deus. E se você o fere, se você não ama, você depois tem que responder diante de Deus. Você não pode amar sem servir. A gente tem aquele texto lá em João 2:21, aonde Jesus fala com Pedro: cuide das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Você ama Deus? Você ama Jesus? Então a palavra de Jesus para você é essa: cuide das minhas ovelhas. Sirva no meu reino. Essa é a palavra de Deus. A vida cristã, isso eu aprendi aqui, é receber, celebrar e repartir. Se nós não estamos fazendo as 3 coisas, tem alguma coisa que a gente precisa colocar em ordem. Porque nós recebemos o tempo todo. Quando você acorda, você já recebeu, você acordou. Senão você não tinha acordado. Você já recebeu. O tempo todo nós estamos recebendo de Deus. Mas nós precisamos celebrar, adorar, declarar isso. Olha o que Deus tem feito na minha vida. Irmãos, ano passado, nessa época,
eu estava próxima de uma cirurgia, eu estava de muleta, eu estava impedida de pregar, porque a dificuldade de subir no altar era enorme. E hoje eu estou aqui, ó, zanzando para lá e para cá. Claro que eu não corro, né, como o pessoal de 20 anos, mas eu estou bem melhor do que eu estava. Então eu celebro isso, e eu reparto, eu compartilho, para que as pessoas entendam que são processos, vai passar, e você vai dar testemunho disso, se você está dentro do propósito de Deus para a tua vida. O serviço é a prova de quem ama, se importa e cuida, como fez Jesus e ensinou a Pedro. O amor que não serve não é amor. Pode ter certeza disso, porque aquele a quem nós amamos, nós servimos. Quando nós amamos, nós presenteamos. Quando nós amamos, nós queremos que essa pessoa esteja bem. A gente evita ofender, a gente evita machucar. Se você não ama, você não faz nada disso. 5. O amor aos perdidos no mundo, que é as missões. E nós já lemos esse texto. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Eu ouvi um pastor dizendo, mas eu não sei o nome dele. Ele disse o seguinte: a igreja é o monte da transfiguração. E é mesmo. Nós vemos, vivenciamos, experimentamos muita coisa que deu na igreja. Mas quando eles desceram do monte, tinha uma vida lá fora, tinha um reino para cuidar, tinham endemoniados para serem libertos, tinham doentes para serem curados, tinham pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós saímos aqui do monte da transfiguração, há coisas que são para nós fazermos e não para esperar que o outro faça, porque Deus já nos colocou dentro desse propósito. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados das suas pesadas cargas, que eu lhes darei descanso. Estar no propósito de Deus é isso. Somos o povo da esperança, precisamos levar esperança aos sem esperança. Marcos 6,34 diz: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Irmãos, nós precisamos ter compaixão. A palavra empatia é tão bonita, está tão em moda, e a gente fala, eu tenho empatia, mas será que você tem compaixão? Será que você pensa que podia fazer alguma coisa para aquela pessoa? Que você poderia abençoar ela? Porque eram como ovelhas sem pastor. E às vezes essas pessoas até nos ferem porque eles não conhecem Jesus, eles estão sem pastor. Mas a nossa posição é ter compaixão, é ensinar-lhes como Jesus fez. Ame a Deus, amar a Deus, sua igreja a servir. Amar a Deus, sua igreja, sua palavra aos próximos e aos perdidos sem esperança. Atos 13 fala: Davi, servindo ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. A questão é, até hoje se fala de Davi, porque o homem, mesmo com as suas falhas, ele cumpriu aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Segue aí para ver se é a mesma que está aqui. Não, pode passar. Pode passar. Pode passar. Minha declaração de propósito. Isso. Minha declaração. E olha lá, alguém botou o ó. Quem será? Minha declaração de propósitos: viver em plenitude de uma vida para glorificar a Deus. Viver como cristãos de primeira para glorificar a Deus com a minha vida. Gente, o que é isso? Sei quem fez isso não, hein? Ó, adoração, eu vou falar o que está certo. Comunhão. A gente está resumindo aqui os dois grandes que eu falei, o grande mandamento e a grande comissão. Adoração, comunhão, ensino, serviço e missões. Vai para a conclusão aí para mim. Já mostraram 5 minutos, mas eu quero falar ainda um pouquinho sobre o assunto. Vamos viver assim? Uma vida com propósitos é: ame e viva com propósitos. Irmãos, eu quero falar de uma coisa prática. Eu até perguntei a Elaine se eu podia falar sobre a questão do retiro. Eu tenho visto muitas coisas na internet sobre o que nós vamos viver aqui a partir de sábado, ou a partir de amanhã mesmo. Muitas coisas. O Rio de Janeiro, que
que é um estado dificílimo. Dificílimo. É um estado onde todos aqueles que vão se apresentar, o tema central das músicas é sobre deuses satânicos. Não vou entrar no quesito, porque vão dizer que é cultura. Cada um acredita no que quiser, né? Eu estou no país livre, para mim não é cultura, para mim é um deus satânico. Mas para alguns é cultura, e está tudo bem. Ele respeita a minha fé, eu respeito a fé dele. Mas não é para mim. Não é para mim. Aí nós temos, irmãos, um retiro que está sendo planejado há quase um ano. Eu sei porque eu pago isso todo mês. Eu já tenho tempo que esse retiro é planejado. Eu também entendo que cada um de nós temos as nossas situações, as nossas dificuldades. Eu entendo tudo isso. Mas, se o meu propósito, se o meu objetivo, se a minha prioridade não é essa, o retiro vai ficar pesado para mim. Ah não, a minha prioridade é nesse momento, desses dias infernais, eu estar num ambiente onde eu vou ser ministrado por Deus. Eu estar num ambiente onde eu vou estar em comunhão com a igreja. Irmãos, a coisa está muito mais complicada do que nós imaginamos. A gente não sabe nem o que vem depois desses dias aí. Hoje, por exemplo, lá na minha escola, teve um momento desse no recreio. E aí eu mandei Sarinha lá para a minha sala, falei, Sarinha, você vai ficar lá na sala comigo, você não vai participar disso. Me meti. Na hora que ela entrou, tinha uma outra pessoa na minha sala, que não é evangélica, e eu virei e falei assim, olha, eu vou ligar um louvor aqui, porque eu não vou ser ministrada por essa música de recreio. Aí a pessoa, não, que isso, também que ficasse à vontade, que saísse, essa sala era minha. Certo? Não estava na sala de ninguém. Liguei um louvor, e não foi instrumental não, louvor com letra. Falei, não vou ser ministrada pelo que vai acontecer, e nem Sarinha também não ia ser ministrada pelo que ia acontecer lá. E aí nós ficamos lá, nós nem escutamos, né? Nem sei se teve, eu sei que eu não ouvi. A questão é, irmãos, por que eu estou falando isso tudo com vocês? Muitos cristãos vão ficar em casa esses 4 dias e vão ligar a televisão, porque é bonito de se ver, né? É bonito, é colorido, é animado. Agora você tem ideia do que é aquilo bonito, animado, colorido que você vai ver na televisão? Não vão ver, em nome de Jesus. Mas que os cristãos vão ver o que é aquilo que está ministrando dentro da tua vida, dentro da tua casa. Depois nós entramos em dificuldade, nós entramos em situações complicadas e a gente não sabe o que está acontecendo. Ah, misericórdia, eu estou sendo provado. Não, se abriu uma brecha, você derrubou um muro. Mas sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não vivemos uma vida com propósitos. Porque quando nós vivemos uma vida com propósitos, quando nós entendemos o que é estar no reino, quando nós entendemos o que é fazer parte da igreja de Deus, nós seguimos aquilo que a igreja está fazendo. Ah, mas é difícil para mim, eu vou um dia, eu vou 2, eu vou meio, não sei, conversa pela resolve. Eu não estou responsável pelo retiro. Mas isso é muito sério, irmãos, porque nós não estamos nos retirando numa época qualquer. Ah, é Páscoa, nós vamos ficar 4 dias isolados. Não, não é Páscoa. Não é Natal. Não é virada de ano. É a pior festa do ano para um cristão. É o pior momento do ano para quem vive na presença de Deus. E muitas pessoas se perdem nesse período, porque eles vão ser envolvidos, eles vão ser ministrados e acham isso bonito. E se posicione, porque como eu falei para os irmãos, eu não tenho vergonha de dizer quem eu sou. Eu não tenho vergonha de falar o que eu vi. Hoje o Kevin me encontrou na escola, entrando, tem um monte de aluno passando, ele, pai do Senhor, pastor, no meio do pátio da escola. Rapaz, eu levei até um susto com aquele vozeirão. As pessoas sabem quem eu sou. Mesmo que eu não diga isso, eu não preciso dizer, mas as pessoas sabem quem eu sou. As pessoas sabem que vão entrar na minha sala e vai ter louvor tocando. Nem que seja instrumental para não atrapalhar meu trabalho com o aluno, mas vai ter que estar na minha sala. Você sabe por quê, irmãos? Não porque eu seja melhor do que ninguém, não, mas é para eu preservar a minha vida espiritual, para eu não permitir que essas coisas que estão à volta acabem comigo. Porque nós já temos as nossas lutas do dia a dia, nós já temos os nossos
uma vida com propósitos. Quando eu entendo aonde eu fui plantado por Deus. Se você está aqui hoje, você foi plantado por Deus neste lugar. Deus te colocou aqui para servir a Ele no reino aqui. Nós não estamos aqui por acaso, tem um monte de igreja na cidade, mas se nós estamos aqui, nós somos plantados para servir aqui, para estarmos no corpo, junto com o grupo. Então, irmão, semana passada eu falei sobre isso, e eu escutei também hoje dizer que em 72 horas você vai esquecer 75% do que eu falei. Talvez quando você já sair daqui, você já esqueça alguma coisa. Mas lembre que você precisa ter uma vida com propósitos. Não é uma vida só com objetivos, não. Com sonhos, com coisas que você quer conquistar, não. Mas uma vida com propósitos. E propósitos da parte de Deus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas.